Boa noite, povo de Deus. Nós aqui mais uma vez para buscarmos a Deus através da palavra. Que bom que você está conosco, seja bem-vindo, viu? Aproveita agora e já compartilha o link. Nós temos aí 2 a 3 minutinhos para você poder compartilhar o link para todos da sua igreja, da sua célula, do seu discipulado. Você, discipulador, sempre esteja atento aos seus discípulos. Então encaminhe agora. Pastores, encaminhem nos grupos das igrejas, que vai ser bênção de Deus. Povo do Zoom, glória a Deus aí por vocês. Povo do Zoom abençoado, aleluia. Deus é bom demais, bom demais. Glória a Deus. Aleluia. Ao povo de Barretos, Olímpia, Rio Preto, Bebedouro, glória a Deus, povo fiel, que bom que você está conosco aí toda terça-feira, né? No Tadel. Glória a Deus, estou vendo o rostinho do pessoal. Yamir Olímpia 2, que bênção. Glória a Deus, pastores também conosco. Deus é muito bom, queridos. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo aplicativo do Zoom. Deixem os microfones fechadinhos e abra o vídeo para a gente poder ver vocês aí. Glória a Deus. Aleluia. Não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, curtir e também de seguir a gente nas redes sociais. Bom, 20 horas e 30 minutos aqui. Vamos iniciar, vamos orar. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Quero te convidar você a prestar muita atenção. Queridos, não deixe nada aí na sua casa. A gente sabe que ouvir a palavra de Deus em casa, às vezes existem algumas coisas que vão tirando a atenção. Mas é importante você se concentrar, porque Deus quer falar conosco. Amém? Seja muito bem-vindo, viu? Boa noite e a paz do Senhor. Vamos orar. Pai, como é bom estar na Tua presença, Pai, ainda que longe uns dos outros, mas estamos bem, estamos podendo respirar, estamos podendo falar com o Senhor. Sabemos que o dom da vida é o dom que o Senhor deu para nós, que nós precisamos aproveitar a cada minuto. Obrigado por cada um que está assistindo essa palavra, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que eu diminua e que o Senhor cresça em nossas vidas. Obrigado, Paizinho santo e fiel, por cada líder de célula, por cada hospedeiro, por cada discipulador, por cada membro, por cada discípulo, por aqueles que ainda nem aceitaram a Cristo, pessoas que são simpatizantes, todos aqueles que vêm ouvindo essas palavras. Obrigado por cada uma delas, ó Pai. E foi o Senhor quem as escolheu. E eu quero bem dizer o Teu santo nome por cada uma destas vidas, Senhor. Declarar que o Senhor vai fazer grandes coisas, que nesta noite, Pai, nós teremos, ó Pai amado, um impacto da Tua palavra, falando aos nossos corações, Pai. Bem dizemos tudo que estamos vivendo, Senhor, e queremos mais do Senhor. E que pedimos também, cura, Deus, aqueles que têm tido enfermidades, ó Deus, tanto do Covid quanto suspeita, de outras enfermidades, esteja curando, Senhor Deus, cada uma dessas pessoas. A nossa fé, a nossa bandeira é a fé, e a fé que remove montanhas, a fé que transforma vidas, a fé que salva vidas, a fé que cura. Então, Pai, nós queremos declarar que onde houver alguém enfermo, Deus, que o Senhor venha curar, Pai, neste momento, Pai, nós declaramos, ó Deus, falido os propósitos e as setas do inimigo sobre as vidas, ó Pai. Declaramos vida, saúde, prosperidade e paz, porque temos o Deus da paz e andamos com Ele. Deus, então, age, Deus, em nossas vidas, que nesta noite possamos sentir a Tua presença, possamos estar de coração aberto, Pai amado, como uma terra fértil, que vai receber a semente da palavra de Deus e vai tomar posse dela, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo desde já cada um, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, amém e amém. Amém, povo de Deus, glória a Deus. Tá frio aí? Coloca aí, se você está sentindo muito frio, você coloca aí, tá frio, o corpo tá frio, mas que o seu espírito esteja sempre fervendo. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos para a palavra, seja bem-vindo, viu? Povo abençoado que está conosco aí no Zoom. Olha o tema de hoje, razões
para dar graças a Deus. Eu quero saber se você consegue enxergar todas estas questões agora com empresas que estão trabalhando meio período, outras empresas que estão parando, falindo por conta dessa questão da economia do país, preocupações que as pessoas têm tido, profissionais liberais que não têm possibilidade de trabalhar, está impossibilidade de trabalhar. Eu quero saber se você, mesmo diante de toda essa situação que vive, não podendo ir à igreja, não podendo fazer muitas coisas que você fazia, se você ainda tem razões para dar graças a Deus. Eu quero dizer para você que eu tenho muitas razões. E nós vamos olhar na palavra de Deus, vamos ler o texto da palavra do Senhor. Aleluia. Texto-chave que nós vamos ler hoje, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14. Vamos ler. Olha o que está escrito aqui. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Deixa essa tela aqui e eu vou pausadamente. Olha o que Paulo está dizendo, que ele tem outra razão. Quer dizer que ele já tinha uma razão e agora ele está dizendo que tem outra razão que ele ainda tem. Incessantemente, olha só que palavra para dar uma intensidade. Incessantemente, ele tem uma razão tão forte, tão intensa para dar graças a Deus. Vamos ver qual é a razão, né? E aí ele diz assim, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Para que ainda? Vamos voltar lá. Volta na tela anterior. Olha só que interessante aqui. Eu quero meditar numa frase que tem aqui, ó. Recebestes a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como na verdade a palavra de Deus. Grava isso para você entender. Foi homens que pregaram, mas eles entenderam como palavra de Deus. Próxima tela que a gente vai ler agora. Está escrito assim, ó. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existente em Barretos, Olímpia, Franca, Rio Preto, Bebedouro, Monte Azul, Monte Aprazível, todas as cidades. Tornaram o quê? Imitadores dessas igrejas. Porque também padecestes. Nós estamos no momento da pandemia, então é um momento aqui de dificuldade para eles e para nós temos um. Da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Um outro sofrimento, mas Paulo está dizendo assim, eu estou feliz demais. Eu estou dando graças a Deus por vocês. Eu estou pasmo, porque vocês ouviram a palavra e vocês se tornaram imitadores. Vocês se tornaram imitadores nossos. Olha que legal. Tornaram imitadores de outras igrejas, de outras cidades. E se tornaram, gente, olha o que ele diz, se tornaram imitadores. Quer dizer que a palavra entrou e fez um efeito. Agora olha que tremendo que ele diz. Ele diz que essa igreja aí é a razão para ele dar graças a Deus. Isso não é lindo? Paulo está diante de uma igreja que está tendo problemas, só que ele tem motivo para dar graças a Deus. Então eu quero falar para você, eu não sei como é que você tem visto as coisas ultimamente. Eu quero ler um outro texto para a gente poder entrar na mensagem. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Eu sempre falo desse texto que esse texto deveria ser o contrário. Você não acha? Deveria ter assim, ó, com efeito, vos tornastes imitadores do Senhor e nossos. Mas olha como está escrito. Imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. É outro texto bíblico que eu estou lendo. Mas um povo que recebeu a palavra. Posto que em meio de muita tribulação, olha só, tinha tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste de novo
o modelo para todos os crentes em Olímpia, Rio Preto e todas as cidades. Você pode dar uma glória a Deus? Eu estou profetizando sobre a tua cidade. Estou declarando a bênção sobre a tua cidade. Monte Azul, Barretos, Franca, Monte Abrasível, São José do Rio Preto, Olímpia, Bebedouro. Profetize sobre todas as cidades. Agora olha que interessante. Eles se tornaram modelos. Por que eles se tornaram modelos? Porque eles deixaram a palavra de Deus entrar. E esse texto também é de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha que interessante aí. Então eu tenho dois textos, mais até, né, dois textos diferentes, mas sequenciais, falando de Paulo, olhando para essa igreja e falando assim, ó, eu tenho razões para dar graças a Deus. Era uma igreja que tinha problema, que tinha luta. Está escrito aqui, ó, em meio de muita tribulação, não era pouca tribulação. A Bíblia faz questão de dizer que era muita tribulação, mas essa igreja aqui está tirando o suspiro dele e falou, meu Deus, uau, né? Que igreja tremenda. Esses textos são os textos que eu quero embasar a minha mensagem de hoje do Tadel, para você aí do Zoom, que pode dando glória a Deus aí, vai recebendo. Mas, como que você tem visto as coisas nesses tempos? Razões para dar graças a Deus. Paulo teve. E eu quero dizer que eu tenho. E posso te falar? Tem muitos pastores que também têm tido muitas razões. Agora você precisa saber se enxergar. Eu quero dizer para você que nós, na nossa igreja, na nossa vida, nós temos que acabar, né? Quero colocar uma imagem para você ver aqui. Olha só para você que interessante. Não seja um cristão carpideiro. Você sabe o que é um carpideiro? Não sei se você sabe disso. Muito usado como as mulheres. Era uma profissão que tinha antigamente. Alguém que perdia um familiar, morria alguém lá e a gente não tinha muitos parentes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pagar para umas mulheres ir chorar no velório. E lá o velório é diferente daqui. Lá eram 3 dias que se ficavam velando um corpo. Agora você imagina você pagar para as pessoas chorarem por causa da morte. E a morte aqui, eu estou simbolizando ela como uma coisa ruim que vem e você tem que ter. Essas pessoas estão chorando, mas elas não estão com um sentimento no morto. É apenas uma profissão. É apenas uma forma deles entenderem o quê? Tá chorando, mas não se envolve. Então, na igreja, né, nós não podemos aceitar, você que está me ouvindo, presta bem atenção, não seja um carpideiro. Sabe o que é aquele crente carpideiro? Ou coveiro também dá na mesma. Aquele crente carpideiro é que só vê os problemas. Imagina uma pessoa que trabalha, presta atenção, uma pessoa que trabalha vendendo sorvete. Ela anda na rua procurando alguém para comprar o sorvete. Ela procura alguém para comprar o sorvete. O carpideiro, ele fica procurando notícia ruim. Procurando quem está doente. Quem que está doente? Fulano está na beira da morte. Opa! E o ciclano? Ele fica procurando coisa ruim. Na igreja, nós não podemos ser carpideiros, irmãos. Não seja, morreu fulano. Tem gente que é assim. Ixi, fulano está frio. Fulano está não sei o quê. Então fala para quem está do seu lado assim, ó, não seja um carpideiro. Pode dizer aí no Zoom, fala, não seja um carpideiro. Agora, olha que interessante, ainda dentro desse contexto que eu estou falando para vocês. O carpideiro, além de tudo, ele chora, mas é um choro falso. Porque a Bíblia diz assim, carregai as cargas uns dos outros. Isso é bíblico. Então quer dizer que quando alguém está com um problema, eu também tenho que me compadecer. Só que eu tenho que me compadecer não como um carpideiro. O carpideiro, gente, ele não está nem para a família não, ele só quer ganhar o dinheirinho dele. E olha que nós nem ganhamos. Tem muita gente, só os que não estão assistindo, graças a Deus, né? Que fulano caiu. Mas tá, qual é o teu sentimento que você tem? É de amor? Vai lá, evangeliza ele de novo. Ganha ele para Jesus. Ora por ele. Vai lá na casa dele. Ou você só vai ficar como um carpinteiro, perto de quem morreu, mas não se envolve. Porque o carpinteiro tem essa característica. Ele fica perto, mas não se envolve. E não era isso que o Paulo falou para a igreja. Essa igreja se tornou uma igreja imitadora dele. E como que Paulo foi? Você sabe como que Paulo foi? Se é uma igreja imitadora de Paulo, meu Deus do céu, fez um monte. Foi uma igreja eficiente, uma igreja alegre, uma igreja que tinha o Espírito Santo.
Sabe? Alguém está com um problema, eu não vou ser o carpideiro. Coitado do irmão, lamento, mas não posso fazer nada. Não é isso. Então, tem um monte de gente na igreja que fica só caçando problema, pastor, você viu? A pessoa tá assim, ciclano tá assim, e a igreja tá fria, e tem gente que só sabe ver, mas não se envolve, não ajuda, não faz nada. Querido, mas aí o que acontece? A gente vai ficar sendo, ou então a gente vai ficar sendo coveiro. Coveiro a gente enterra os outros. Ou então nós vamos ficar se tornando que nem aquele povo, né? Os memes, eu até coloquei uma imagem aqui, ó. Olha essa imagem aqui, ó. É os memes do caixão. E eu quase que eu coloquei esse nome hoje no Tadel, como memes do caixão. Mas aí até explicar o povo não ia muito entender. O que acontece? Esse povo aqui está celebrando a morte dos outros. Está celebrando, está celebrando. O coronavírus, acabou com tudo. Falei, não me escutaram, não sei o quê. É político, é porque é a China, é porque é o fim do mundo. Gente, não transporte a morte. Paulo está falando de uma igreja aqui que ele tinha motivo para dar graças a Deus. Sabe por que muitas pessoas não têm motivo para dar graças a Deus? Porque está sendo como esses homens, só carrega a morte. Carrega a morte. Saiu mais um da igreja. Pastor, fulano está pensando em sair da igreja. Você só carrega a morte, não pode. Uma igreja que vai se tornar uma igreja como a de Tessalonicenses, que Paulo falou, top, vocês estão aqui. Eu estou dando graças a Deus pela vida de vocês. Essa igreja não carregava a morte. Essa igreja, ela não era assim. E às vezes você só tem visto o que na igreja? Você só tem visto coisa ruim, porque agora nós não estamos orando tanto na igreja como deveríamos orar, porque agora isso. Não, se você acha que as coisas estão frias, eu te pergunto. E os que estão querendo evangelizar? É agora. Você sabia que enquanto você talvez você pense que está frio, que as pessoas estão assim, que está desanimadas, enquanto você está pensando nisso, tem gente querendo pregar. Vamos lá. Tem gente querendo evangelizar. Tem gente pregando, tem gente salvando, tem gente evangelizando. Você pode pensar que não tem, mas tem. E eu quero te dar hoje boas novas para você. Não só do evangelho, mas boas novas do que tem acontecido, queridos. Deus tem feito grandes coisas nesse período de tribulação, que não é bem uma tribulação do fim dos tempos, mas é uma tribulação. Não é a cara do Apocalipse, mas é uma tribulação. Deus tem feito maravilhas. Você sabia que tem pessoas se levantando para pregar? Deus tem feito grandes coisas nesse tempo, que eu e os pastores temos visto isso. Agora, eu tenho opção, né? Eu posso ficar que nem o Elias. Deus, tá todo mundo frio. Só eu que estou aqui na igreja. Não, esse espírito de Elias tem que cair fora. Porque quando a gente começa a achar que é só a gente, Deus vai falar para você o seguinte: tem um monte de gente aí. Não pense que a igreja está assim, não. A igreja está indo para decolar, querido. Esse período que as pessoas talvez não estão vendo algumas coisas, mas por trás dos bastidores tem gente fazendo mais coisas agora do que fazia antes. A igreja está se preparando, ela vai se alavancar muito mais. Não fica achando que você é o único ou que só tem meia dúzia na tua igreja, não, que não é assim. Tem um monte de gente que Deus levantou, Deus colocou um monte de gente no coração. Nós não vamos transportar morte. Tem um monte de gente se levantando para evangelizar, tem um monte de gente se levantando para pregar, para estudar. Deus está fazendo um monte de coisa que eu vou contar aqui para vocês já. Entenda isso. Olha outros textos para você entender o quanto é importante. Uma igreja, amados, ela tem que caminhar em cima de testemunhos. A nossa fé vem em testemunhos do que o Senhor fez na vida das pessoas. E nós temos testemunhos para contar. Pastor, mas os problemas? É uma questão minha ou sua. Se você quiser alimentar sua alma só de problema, você não vai andar para frente. Eu prefiro me alimentar do que eu tenho visto, daquilo que Paulo falou. Eu tenho razões para dar graças a Deus. Você tem, talvez você só não está enxergando, mas hoje Deus vai abrir seus olhos. Em nome de Jesus, posso ouvir um amém aí, o povo do Zoom? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Vamos ler uns textos bíblicos agora para vocês poderem entender. Atos 9, 27, acompanha comigo aqui. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor naquele caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, nós sabemos que houve uma perseguição. Os judeus começaram a perseguir os cristãos. Mas aí Paulo se converte. E aí Paulo prega, entra e sai pregando e fazendo um monte de coisa. Você sabe o que eles fizeram?
Eles não ficaram só pregando lá, não. Fizeram questão de ir para Jerusalém, reunir no presbitério e contar o que estava acontecendo na vida de Paulo. Sabe como se chama isso? Fazer as pessoas olhar o que tem acontecido de bom. Desde aquela época, vamos ler outro texto. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Para aí. Esse texto é o povo que viu Pedro. Quantos aqui sabem que Pedro foi até a casa de Cornélio? E a família de Cornélio foi bem para o Senhor? Quantos conhecem essa história? Levanta a mão. Glória a Deus. Quantos já ouviram a história de Cornélio? Olha o que Pedro foi fazer. Depois que Pedro passou a não ser um religioso, ele foi evangelizar. Quando ele voltou, em Atos 10 fala de Pedro e Cornélio. Em Atos 11, os da circuncisão disseram: Pedro, hein? Você estava comendo na casa de um incircunciso, hein? Onde estava o olho dele? Na morte. O que eles estavam transportando? A morte. Era o crente meme do caixão. Então fala para quem está do seu lado assim, ó, todo lado, meme do caixão da sua vida vai embora hoje. Em nome de Jesus. Não transporte a morte, gente. Pedro foi fazer o bem e o que ele ganhou? Pô, você estava comendo com um pecador. Só vê o lado ruim. E o que acontece? Atos 11 é Pedro dizendo para os outros apóstolos como foi o evangelismo, como foi a experiência, como foi o batismo de Cornélio e sua família. Você sabe o que é isso? Contando razões para dar graças a Deus. Vamos para outro texto, No dia seguinte, outro capítulo agora, capítulo 21. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus, olha o que está escrito, contou o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério, queridos. Olha que tremendo. Quer dizer que Paulo trabalhou, foi um servo de Deus e ele contou. Sabe qual que é o meu papel aqui hoje? É te encher de informação bíblica para te provar que a gente precisa ouvir mais testemunhos. Porque isso vai trazer fé para a gente. Isso vai fazer a gente sair daquele meme do caixão. E a gente vai começar a ter mais fé e mais vontade. Tem coisas que Deus está fazendo nas nossas igrejas. Deus tem me incomodado esses dias aí para compartilhar isso com vocês. Eu ia pregar uma outra palavra no Tadel, mas Deus falou: você precisa compartilhar essa palavra. Por quê? Porque as pessoas têm que ter razões para dar graças a Deus. E muitos deles têm razões, mas não enxergam. Talvez estão como Elias lá. Nós estamos ser como Paulo. Agora, sabia que Paulo, ele sabia o quanto era importante elevar os testemunhos? Tanto que ele registrou. Para que ele registrou? Para que você e eu pudesse ficar olhando para as coisas que foram edificantes. Não como aqueles religiosos. Você foi lá, Pedro? Pedro. Foi, mas eles não sabiam que tinha uma vida ali. Vamos lá, próximo. Enviados, outro texto bíblico. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Olímpia, Rio Preto, Monte Aprazível, narrando a conversão dos gentios. Causaram grande alegria a todos os irmãos. Mais um texto da palavra em que a gente precisa pôr mais vezes em prática. Fazerem as pessoas saírem daquela capa do meme do caixão. E ser pessoas que vai poder contar o que está acontecendo. Nós não estamos fazendo célula presencial, mas já vou te contar o que Deus está fazendo com algumas células. Ou seja, Paulo contou para o povo. Então, a gente está entendendo aqui que tem uma série de textos bíblicos onde comprova que eles falavam constantemente. Para vocês entenderem, querido, falar, dar testemunho é uma coisa tão importante que é um motivo de presbitério. Eles aqui se reuniam no presbitério em Jerusalém para ficar ouvindo testemunhos. Então, testemunho sempre foi, é e sempre será motivo para uma reunião. E posso falar, nós tivemos já várias reuniões
de presbitério para ouvir bênçãos. Por quê? Porque essas coisas vão fortalecer. A gente tem que olhar para aquilo que traz vida. Nós temos que ser pessoas que vão levar vida, gerar vida. E a gente vai andar com a rua do problema, da dificuldade, igual eles. Só que, paralelo, nós temos a das coisas boas, das coisas que nós temos que testemunhar. Queridos, o nosso ministério, amados, o nosso ministério tem tido algo que vocês talvez não estão enxergando. Eu quero falar um pouquinho mais disso agora, porque com propriedade, devido à questão das células e do discipulado, muitas pessoas vêm falar para mim assim, pastor, está acontecendo isso na minha igreja. Outros, pastor, está acontecendo aquilo. Olha, pastor, tem uma experiência para contar. Chega no meu telefone, no meu WhatsApp, testemunhos maravilhosos. E você sabe o que acontece? Eu, como você, eu olho para o lado, eu vejo o problema, eu vejo luta. Só que eu prefiro olhar e mover-se em cima do que eu tenho razão para dar graças a Deus. E quero te falar uma coisa, você precisa abrir sua visão espiritual. Viu o povo do Zoom que está assistindo aí? Abra os seus olhos espirituais. Eu vou contar o que Deus está fazendo aqui em muitos lares, para você poder entender. Olha só, nós temos agora mais igrejas IAMIR entrando no processo de construção de célula discipulado. Isso daí é algo que a gente esperava. É algo que Deus está movendo. E é Ele que tem tomado conta de toda essa progressão nossa. E isso daí são razões que a gente tem para dar graças a Deus. É coisa que a gente sonhava há muito tempo. Tem igrejas entrando, igrejas estudando, fazendo curso. E vou te falar mais. A visão que tem trazido edificação e tem trazido crescimento não está no Ministério IAMIR. O nosso formato de discipulado está indo para outras igrejas, aqui de Rio Preto. Isso é Deus que está fazendo assim, eu estou mostrando para vocês que é isso. São coisas que estão acontecendo, são coisas que a gente tem que dar graças a Deus. Você sabe o que Paulo falou? Vocês estão se tornando modelo. Você sabe o que eu quero dizer? A IAMIR está cada vez mais alavancando para se tornar também, porque nós não somos os únicos, também uma igreja modelo. Você pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus? A tua fidelidade, a tua vida, a tua aplicação, a tua dedicação tem feito irradiar, como eu costumo usar essa palavra. Está irradiando. Para vocês terem uma noção, esta semana chegou no meu WhatsApp um homem mandando uma mensagem perguntando sobre a visão da igreja. E eu perguntei para ele assim, por onde que o senhor me descobriu? Quem é o senhor? Da onde que o senhor é? Ele falou, sou de Taubaté. E eu, na minha cabecinha, falei, nunca fui em Taubaté. Eu falei, como o senhor me descobriu? Ele falou assim, eu fui no site. Olha para você ver. E eu vi, eu dei uma lida e eu achei interessante. Eu quero aprender essa visão que vocês estão trabalhando com vocês. Olha o que está acontecendo, irmãos. Monte Azul, Olímpia, Franca, Rio Preto 1, Rio Preto 2, várias igrejas nossas. A unidade está fazendo nos tornar modelo. E essa é uma razão para dar graças a Deus. O que está acontecendo? Tem pessoas observando nós de fora. Tem pessoas olhando cada um de nós aqui com um olhar de fora. E o que vai acontecer? Isso vai irradiar. Não tem como segurar, porque não é meu, não é de você, não é seu, é do Senhor. E aí, queridos, ele disse assim, eu vou ver os vídeos, vou pegar a hora que voltar acabar com essa questão da pandemia e voltar à normalidade, quero pegar um ônibus, quero ir aí no interior conhecer vocês. Quero colocar minha igreja toda nesse formato, porque eu preciso que a minha igreja entenda o que é uma igreja edificante e saudável. E eu não conheço. O que significa isso? Não é mérito meu. O reino não cresce com individualismo. O reino cresce com unidade. As igrejas estão se unindo. Isso é uma razão que para nós é motivo de dar graças a Deus. Nós temos muita notícia para compartilhar com vocês aí que Deus está fazendo. Sabe, amados, nós temos tido algumas palavras no Tadel, mesmo nesse período de dificuldade de pandemia, quando muitos pensaram que as coisas não iam para frente, quando muitos pensaram, falei, agora a igreja vai refrear. A igreja acelerou. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo isso no modo geral, querido, na grande maioria. Você que fica aí pensando com aquela visão engessadinha, que você tem mania de enxergar, a grande maioria não está parado, não está andando a 10 por hora, não. A grande maioria está ativo, está acelerando, está se desenvolvendo. Olha, as últimas palavras que nós tivemos, está aqui na tela, o que revela a prisão
em um discípulo. Estou dizendo nas últimas palavras, quando começou a pandemia, que nós unificamos o Tadel. O que a prisão revela em um discípulo? Foi uma mensagem. Um discípulo submisso ao Espírito Santo, foi outra mensagem. Características para servir com excelência, foi outra mensagem. Princípios de um discipulador, ministrada pelo nosso apóstolo, top, outra mensagem. Características que roubam a identidade de filho. Essa aqui, fantástico. E você vai entender por quê. Melhorando o relacionamento no DCP. DCP é uma sigla de discipulado. Melhorando o relacionamento no DCP, parte 1 e parte 2. Que mostrava como que fazia para sanar alguns problemas de relacionamento entre discípulo e discipulador. Movendo-se com Deus em época de crise e vivendo o sobrenatural. E saúde espiritual. Foi o da semana passada. Queridos, esses foram os últimos temas. Desse período para cá, eu estava observando e vendo que são inúmeros os zap que chegou aqui no meu telefone, de mensagens falando, pastor, o senhor não tem noção. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Para você ter uma ideia, querido, é fruto do quê? De ouvir a palavra de Deus. Qual foi o primeiro texto que eu li? O primeiro texto que eu li foi Paulo dizendo assim: eu tenho outra razão para dar graças a Deus, que é, aliás, incessante, com intensidade, que é que vocês, tendo recebido a palavra, não receberam como vinda de homens, mas receberam como vinda de Deus. E quando você recebe a palavra como vinda de Deus, ela produz um efeito. E o texto diz isso, que produziu um efeito e vos tornastes modelo. Esse modelo dessa igreja aqui, que fez Paulo dar graças a Deus, foi uma igreja que recebeu a palavra, tomou posse, não olhou para quem pregou, se foi o apóstolo, se foi o pastor, se foi o irmão, tomou posse como vinda direta do trono de Deus. E aqui está o segredo. Quando você aí do Zoom, quando você que está assistindo, você observa que veio uma palavra, você interpreta ela como vinda de Deus ou do homem? Você pensa que é uma palavra encomendada, algum pastor pediu para encomendar? Eu não estou pregando aqui só para a minha igreja, tem várias igrejas nos assistindo, toda terça-feira. Querido, às vezes você fica ali, matutando, como diz, né, o do interior, matutando para você ver que tem alguém ali que deve ter falado, é indireta, é direto. Essa igreja recebeu as palavras de Paulo como quem vem de Deus e não quem vem de homem. E aí ela produz efeito. Eu quero te falar uma coisa com muito amor e com muito carinho. Temos visto muitas pessoas dessa forma, que nós poderíamos dizer que são os nossos tessalonicenses. São os nossos tessalonicenses, que nós pastores nos enchemos de alegria. Sabe, eu vou falar alguns aqui, e talvez na hora que eu falar você vai falar assim, peraí, isso aí fui eu. E aí talvez até você vai ficar surpreso. Por quê? Porque você precisa mudar a maneira de ver, você precisa ver o que Deus está fazendo. Para você ter uma ideia de todos esses itens aqui, desde quando começou. O primeiro foi o que a prisão revela em um discípulo. Por que prisão? Porque a partir daquele momento, todos nós recebemos uma ordem aí que era para nós ficar em casa e não sair de nada. Ok, aí eu ministrei uma palavra falando de que Paulo ficou preso, mas ele continuou sendo ousado. Da casa dele ele escrevia cartas, da casa dele ele evangelizava, da casa dele ele orava, da casa dele ele ganhava vidas, mostrando que a prisão não é motivo para nos engessar, mas que através da prisão também nós podemos ser mais ousados. E eu preguei essa palavra, preguei a palavra ser submisso ao Espírito Santo. Estou fazendo um mix aqui para você, para que o Espírito Santo, quando fala algo no nosso coração, para a gente poder falar assim, ó, eu vou ouvir o Espírito Santo. Eu vou fazer o que o Espírito Santo mandou. Eu vou me submeter ao Espírito Santo. Ainda disse que tem pessoas que o Espírito Santo ia começar a pedir para orar mais, para evangelizar mais, para pregar mais, para estudar mais. Que se isso acontecesse, você precisaria ser submisso ao Espírito Santo. Também falamos sobre características para servir com excelência, usando o texto de Abraão e o servo mais velho que foi para arrumar uma mulher, uma esposa para o filho. E citamos ali diversas características que nós precisamos fazer para servir na igreja e até mesmo nesse tempo com excelência. E eu vou te mostrar alguns itens já já. Princípios de um discipulador. Nosso apóstolo ministrou uma palavra fantástica, cheia de exemplos.
de pessoas que viveram nessa terra aqui, já não vivem mais, um que criou a lâmpada, o outro o avião, e mostrando princípios que são princípios de um líder, de um discipulador, onde envolve o amor, onde envolve sonho, visão, e muitas dessas coisas aí, talvez você não sabe o que está refletindo, mas tem muita coisa que Deus está movendo através dessas mensagens. São pessoas que receberam a palavra de Deus e abraçaram esses princípios. Oportunidade, de agarrar a oportunidade, tudo isso foi falado. Falamos também sobre melhorar o relacionamento no DCP, parte 1 e parte 2. Sabe por quê? Tinham pessoas que estavam com dificuldades, talvez, no relacionamento, não sabia como reagir, e aí nós fomos lá e ensinamos algumas ferramentas. O que o discípulo pode fazer para melhorar o relacionamento? O que é que o discipulador pode fazer para melhorar o relacionamento? E demos vários conselhos ali, colocamos várias situações. Movendo-se com Deus em época de crise e vivendo o sobrenatural. Falamos de dinheiro. Falamos que numa época onde a gente tem mais necessidade de uma coisa, e mostrei que outros exemplos na Bíblia, onde cada cristão ou cada homem e mulher de Deus do Antigo Testamento, no momento que eles tinham mais necessidade de alguma coisa, era o momento que mais eles viviam no sobrenatural. A crise para algumas pessoas na Bíblia foram momentos de oportunidade para viver o sobrenatural. Momento em que eles não tinham dinheiro, faltava um bolo, Abraão só tinha um filho e eles iam lá e doavam. Se vocês soubessem o que essa mensagem produziu no coração de pessoas da tua igreja, da minha igreja, é algo fantástico. E eu vou contar testemunhos aqui para vocês. E semana passada eu falei sobre saúde espiritual, para mostrar para você o que é que alimenta a parte espiritual, já que o ser humano é corpo, alma e espírito. Estas palavras você pode depois olhar lá no site, assistir uma a uma para você poder entender. Mas olha só, o que me alegra, o que eu tenho motivo para dar graças a Deus, é que estas palavras e outras palavras que os pastores têm feito nos cultos, que vidas falam assim, nossa, meu pastor tem pregado umas palavras no culto poderosa. Essas palavras, somado com as palavras do culto, que Deus não usa só um vaso ou outro vaso, independente se foi o apóstolo, se foi eu, qualquer pastor, uma junção. Eu estou falando de um momento de pandemia. Nesse momento que você talvez, se é que tem alguém que está olhando só para as coisas negativas da igreja, olhando para quem está frio, para quem vai desviar, eu vou te mostrar o que é que Deus tem produzido, que você precisa se atentar, que você precisa se contagiar, para você falar assim, poxa, eu estava andando numa velocidade, achei que estava andando bem. Eu quero dizer que tem gente que acelerou depois dessa questão da pandemia. Através do quê? Da palavra de Deus. Recebeu a palavra. Se você tomar posse da palavra, Deus vai alavancar a tua vida. Sabe o que tem acontecido nas nossas igrejas? Sabe quais são as razões que eu vou enumerar aqui? Uma delas, que está inclusa aqui nesses temas que foram falados, e nos cultos de domingo nas igrejas. Primeiro, o que tem de pessoa agora nas igrejas, nesses últimos tempos, fazendo live para fazer pregação, pessoas que nunca foram para nada. E agora a live, live. É a mesma coisa? Não. Mas pode falar uma coisa? Se estivesse no púlpito, na igreja, quem ia pregar? Só o pastor. Você concorda comigo? Enquanto nós estávamos com o prédio físico, só tínhamos o quê? O pastor, um ajudante, um obreiro, um ungido só. Nós estamos agora, entre aspas, presos fisicamente, porém, esse período, não sei se você está enxergando o que eu estou falando, é um período que Deus, na sua sabedoria, multiforme sabedoria dele, ele está falando assim, peraí que eu vou agora melhorar a igreja. Tem pessoas que estão pregando nas células, fazendo oração, live de oração. Não tinha antes. Então você tem que enxergar. Deus está falando assim, ó, eu estou aqui, ó. Poderíamos estar juntos, mas Deus está preparando, sabe como é uma flecha? Para ela ir para frente, primeiro tem que puxar um pouco para trás. E quanto mais você puxa com força, mais para frente ela vai. Eu quero declarar, as nossas igrejas vão ser como flechas. Elas vão chegar longe. Deus está preparando, não é um pastor, um pregador. Deus está preparando uma multidão de pessoas. Essas lives, querido, presta atenção. Se você soubesse o desafio que é. Porque uma coisa você está pregando com as pessoas ali. Elas estão interagindo com você. Mas você pregar para a câmera, eu estou falando por mim. Pregar por nada é uma coisa assim, eu não estou vendo as pessoas. Só que muitas pessoas que nem pregavam antes para pessoas, agora estão pregando pela internet. Olha na igreja sede, olha em muitas igrejas que estão fazendo culto todos os dias. Pregadores estão
quebrantados. Nós não tínhamos isso. Estamos tendo isso por quê? Porque estamos devido a um problema. Só que Deus olhou o problema e falou assim, isso não é um problema. Isso é um veículo que eu estou derramando na terra para fortalecer mais a minha igreja. Antes as pessoas da igreja oravam, sim, claro que oravam. Mas agora a igreja está orando mais. A igreja está orando mais agora do que antes. Você sabe o que está acontecendo? Deus está puxando para cá a flecha e Deus vai soltar. Se você não consegue enxergar isso, você precisa abrir tua mente hoje. Nós temos motivos demais para dar graças a Deus. Posso te falar outra coisa que tem acontecido, querido? Fruto da palavra, fruto do coração, e que isso contagie seu coração. Em nome de Jesus, tem gente fazendo 2 discipulados. 2, pastor! Não estou aguentando fazer 1, 2. Você acredita? Mas por quê? Porque agora está na pandemia, a pessoa está em casa. 1 discipulado é para fazer do livro. O outro discipulado é para orar, para conversar. 2, você sabe o que significa isso? Significa que são pessoas que estão avançando mais. São pessoas que deixaram a palavra. Talvez foi a palavra do Espírito Santo, seja submisso ao Espírito Santo. Talvez foi a palavra do princípios de um discipulador, que você deve ter oportunidade. Talvez foi a palavra características, né, que a gente precisa ter para ser um servo por excelência. Talvez foi a palavra melhorando o relacionamento do discipulado. Eu só sei que nós temos visto pessoas fazerem coisas hoje que antes não faziam, que fazem mais. E eu quero que você seja desafiado hoje, para que você possa olhar e falar assim, povo do Zoom, para que você possa olhar e falar assim, ei, eu achei que eu estava fazendo bastante coisa, tem gente acelerando agora, querido. Isso é bênção de Deus, 2 discipulados. Posso te falar outra coisa que tem acontecido, que eu tenho visto? Tem pessoas que têm gravado vídeo para as crianças, que nem era da rede de criança. Fazendo live, fazendo videozinho, Zoom, fantoche, lá com coisas bíblicas, lá, Moisés, Abraão. Nunca tinha feito. Você sabe o que eu chamo isso? Está acelerando. Eu quero dizer para vocês, eu olho isso e eu quero dizer como Paulo disse. Vocês são os nossos tessalônicos agora, que nós vamos dizer assim, eu dou graças a Deus por vocês. Tem cada vídeo de igrejas, irmãs nossas aí, que tem postado vídeo de crianças, trabalho feito lindo, profissional também. Tem sido uma bênção, querido. Não estou falando coisa da minha igreja só não. Estou falando coisa de várias igrejas. Várias igrejas. A minha povo do Zoom. Tem pastores que estão indo para a internet. Eu não estava na internet. Eu gravava minhas pregações no culto de domingo, mas não tinha imagem. Era só o áudio. Ia para o YouTube. Tem que ir para a internet. Para mim, se vocês souberem o desafio que foi e ainda está sendo, aparelhagem, comunicação, é uma série de coisas. Querido, você sabe o que significa isso? Eu estou produzindo mais. E tem muita gente assim. E Deus deve estar falando assim, olha, vocês estão de parabéns. Tem muita gente que está arrancando o suspiro de Deus. Tem muita gente que deve estar vendo essa mensagem hoje, está falando assim, eu sou um desses. Exatamente. Tem gente indo para a internet fazer oração. Louvado seja o nome do Senhor. Tem os pastores estão agredindo mais o mundo espiritual, atacando, que nós precisamos atacar o mundo das trevas. Nós precisamos nos levantar. Eu tenho visto algumas lives de pastores que eu falava assim, gente, olha lá como é que ele é na internet, que top. E a gente às vezes ficava assim, nossa igrejinha, o nosso públicozinho, o nosso timinho, nossa igrejinha, e agora está tendo uma outra dimensão. Posso te falar outra coisa? A tua família está assistindo a palavra de Deus. A minha família está assistindo a palavra de Deus. E eu vou ficar olhando para aquilo que está de ruim. Eu vou ficar igual o meme. Você acha? Fala para quem está do seu lado assim, para de ficar dançando com coisa morta, irmão. Aleluia. Fala para quem está do seu lado assim, para de dançar com coisa morta. Eu estou olhando porque está enchendo os meus olhos. Essas coisas têm enchido os meus olhos. Os pastores estão clamando mais, estão se unindo mais, estão se fortalecendo nos grupos, com apóstolos, pastores. Gente, nós estamos avançando. Se você não está enxergando hoje vai cair tua ficha. Nós estamos alavancando. A hora que acabar essa pandemia, ninguém segura nossas igrejas. Ninguém segura. Ninguém segura. Ah, porque está tendo uma falha na imagem, tem uma falha no coisa. Tem, mas nós estamos aqui, ó. Estamos aqui, ó. Hora que o Senhor nos soltar, que acabar tudo isso, você vai ver onde nós vamos chegar. Nós vamos chegar longe. E você sabe por quê? Porque tem um povo, você que está nos assistindo, você tem recebido a palavra, não como sendo de homens, mas como sendo de Deus. Você vai alavancar. Você vai alavancar. Tem pessoas que estão evangelizando. Nunca evangelizaram ninguém.
Nunca evangelizaram ninguém. Agora tem um culto, já manda para o grupo da família, já evangeliza aqui. Está se tornando um evangelista de mão cheia. Daqui a pouco você vai ver tua família batizando. E aí você vai falar assim, poxa, eu deveria ter evangelizado muito antes. Pois é, Deus agora está fazendo mais pessoas evangelizarem. Repara só, nas lives, nos cultos, o número de pessoas que têm sido alcançadas pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Repare, os pastores são conscientes disso. Estamos chegando a um ponto de alcance muito maior do que aquele mundo que nós vivíamos. Você sabe o que eu quero dizer? É um motivo para dar graças a Deus. Você pode falar assim, ó, graças a Deus? Aleluia. Você pode dizer isso, graças a Deus? Graças a Deus? Ah, mas eu vou te dizer uma coisa, agora é embalar. Nós estamos pegando voo, Yamir, nós estamos pegando voo. Tem gente sedenta, tem gente que está pregando, que nunca pregou, pregando diante de uma câmera. Nunca pregou para ninguém, está pregando diante de uma câmera. Ou seja, eu que sou pastor ali, fazia tempo que eu prego a palavra de Deus, não tive para a câmera. Tem gente que não é pastor e está indo junto comigo, está começando junto comigo. Você sabe como chama isso? Evolução. Você sabe como chama isso? Aceleramento. Deus está acelerando o seu povo. Deus está acelerando e levantando um povo que quer, que tem sede, fazendo curso de pregador, fazendo curso. Se você pensa que, será que eu vou, será que eu não vou? Tem gente fazendo curso de pregação, tem gente fazendo curso para pregar, abrindo célula. É fundamental, fruto das palavras, dos cultos, do Tadel, pessoas que não brincam com a palavra, pessoas que querem a palavra. Eu louvo a Deus por cada vida, amém, povo de Deus? Deus é tremendo. Quer que eu vou te falar outra? Deixa eu te falar outra aqui agora. As nossas igrejas, agora você vai ver que coisa top. As nossas igrejas, estou falando de modo geral, nunca antes, talvez uma ou outra, mas a grande maioria das nossas igrejas nunca antes trabalhou tanto no social como agora. Reparem nas igrejas, eu estou sabendo, eu estou vendo isso. As igrejas, estou falando em modo geral, o que tem se levantado de pessoas para ajudar com cesta básica, para ajudar na alimentação, arrecadando, indo nas casas, recolher alimento, camiseta. Sabe o que significa isso? É uma igreja que está parada? Não. É uma igreja que está morta? Não. Eu não sei aonde que o povo vê tanta coisa ruim, não estou entendendo. Fala para quem está do seu lado assim, ó, o espírito do meme do caixão sai da tua vida. Aleluia. Gente, nós temos testemunhos de igrejas que tem pessoas que estão ficando nos hospitais de acompanhante com pessoas que estão doentes, porque talvez um da família não pode. Pessoas que estão em centro de recuperação. Pessoas que estão ficando em casas com os familiares, ajudando. Gente, isso daí não é coisa boa? Isso daí não é olhar para o lado da igreja que é produtivo? Você vê quantas cestas básicas as igrejas estão doando, pessoas indo nas casas. Eu tiro o chapéu para essas pessoas que estão indo nas casas. E não é de uma cidade que eu estou falando, não. É um coletivo. É um coletivo. Nessa hora, a igreja está demonstrando que nós somos tessalonicenses. Nós somos aqui, ó. Temos motivo para dar graças a Deus. Estamos fazendo. E olha, não vem falar que está sobrando, não. Você acha que as pessoas que estão ajudando está sobrando? Eu quero ler um texto da palavra de Deus aqui agora. Está escrito aqui, ó. Porque eles testemunham eu, Paulo falando aos Coríntios, porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima das suas posses se mostraram voluntárias. Você sabe o que Paulo está falando? Que a igreja da Macedônia, ela doou mais do que ela podia. Ela fez acima de suas posses. Em que momento? No momento que elas estavam... 1 Coríntios 8:3. Mas se você for ver o 1 e o 2, você vai entender que essa igreja não estava na prosperidade, não. Essa igreja estava num momento difícil. Só que no momento difícil, ou você vira memes do caixão, agora acabou tudo, desemprego, o país está uma porcaria. Ou você se transforma agente que leva vida na vida das pessoas. Olha para você ver as matérias que Deus falou. As matérias, Deus tem falado, Deus tem agido nas palavras, querido. Pessoas que receberam a palavra. Pessoas que estão ali, ó, se preocupando. Tá, tem comida na casa do fulano? Eu vou levar lá com o meu carro. Não tem nem como eu vou levar. Motivo para dar graças a Deus. Parabéns. Parabéns. Os meus olhos estão aí. Dos pastores, nós todos devemos olhar essas coisas, porque essas coisas se transformam em combustível. Ah, tem uns problemas? Tem. O que não tem problema hoje? Quando que não tem problema hoje? Quando que não tem problema? Fala pra mim que o dia não tem problema. Só que aí eu não vou ficar que nem ali o Elias, só eu. Não é só eu não, gente. Não fica pensando nisso não. Tem gente que tá pedalando mais do que eu.
Tem gente que está correndo mais do que eu. Tem gente que está pedalando mais que você. Não vamos ficar achando que tá bom não. Podemos avançar. Podemos e vamos. E estamos. Porque as circunstâncias têm feito cada um de nós, pastores e líderes das igrejas, se moverem mais. Gente, eu estou vendo os meus discípulos. Eu tenho visto discípulos de outras igrejas. Quando eu falo meus discípulos, não são a primeira geração, não. É a primeira, segunda, terceira. Eu estou vendo a igreja como um todo. Estou vendo todos. Um crescimento. Desafios na vida dele. Eles estão encarando desafios. Gente, isso é tremendo. As tarefas do discipulado. O que mais eu tenho escutado? Esse livro que nós estamos lendo, A Cultura da Honra, tem mudado conceitos. Qualquer cidade, qualquer igreja, olha, tremendo. O que te chamou a atenção? O livro. E você sabe o que eu aprendo? E que eu estou vendo? Um empenho fundamental. Porque uns não gostam de ouvir o audiobook. Mas vai para a leitura. Você sabe o que é isso? É empenho. É quem faz, é quem está pagando o preço. Não, eu não estou afim de fazer discipulado. Não, gente, tem muita gente fazendo com esmero, fazendo com eficiência, fazendo com amor e está lá indo para cima. E essas coisas que eu estou, pastor, olha, esse capítulo, meu Deus do céu, ele falou comigo demais. Chega para mim isso. Essas coisas, vocês querem que faça o quê? Vira um combustível na minha vida, irmãos. Tem que virar na sua também. Tem que transformar isso para dar graças a Deus. Aleluia. Amém, povo do Zoom? Glória a Deus aí. Eu não estou fazendo tanto. Então é porque, será que você não está recebendo a palavra? Talvez você não está recebendo a palavra. Pastor, eu não estou conseguindo andar nessa velocidade. Cada um tem sua velocidade, viu, irmãos? Cada um tem suas medidas. Cada um anda numa velocidade. Mas olha, às vezes está na hora de você mudar a marcha. E você talvez fale, não tá. Tá bom assim, mas está todo mundo acelerando. As igrejas estão treinando e olhando para a mídia. É como fazer culto, equipamento. As pessoas estão evoluindo. As pessoas estão acelerando. As pessoas estão se doando mais. E você sabe o que é o melhor? Por amor. É isso que é top, queridos. É isso que nós precisamos ver. Então, se você não está fazendo nada do que nós estamos falando aqui, eu estou te mostrando que existe um universo que você tem que olhar para ele. Você precisa fazer. O apóstolo pregou sobre visão. O apóstolo pregou sobre sonho. Posso falar? Depois que veio essa pandemia, já tem gente em igreja que já está tendo visão, que quer ser pastor, que quer ir para lá, que quer ser um pregador nas redes sociais. A visão está abrindo. Sabe por quê? Porque a palavra está penetrando. A palavra está entrando. Deixa a palavra entrar. Deixa ela produzir os frutos na tua vida. Tem gente que está começando a escrever livros. Ou seja, não está parando não está andando naquela velocidade, está indo para frente. Tenho visto pessoas testemunharem que querem ir mais longe. Pastor, estou apaixonado pela visão do discipulado. Estou apaixonado pelas células. Pastor, é isso que eu preciso. Eu vou crescer. Eu vou ser um bom líder de célula. Chega de várias igrejas, várias cidades. Pastor, olha, tremendo. Olha, eu quero desenvolver um trabalho. Essas coisas eu olho e falo assim, se tem gente que tem tempo para ver o que está frio, eu quero fazer vocês enxergar o que está fervendo. Está fervendo. Fala para quem está falando disso, tem muita coisa fervendo. Tem gente fazendo aula de português para poder se comunicar melhor. E vocês querem dizer, irmão, se tiver alguém frio, talvez seja por conta da palavra saúde espiritual. Frio espiritual é uma coisa que eu não posso resolver por você. Você tem que se alimentar, você tem que cuidar. Mas, olha, falar que a igreja, pastor, está faltando. Está faltando nada não, irmãos. Aliás, se tiver faltando, nós vamos fazer, mas é com um olhar não de carpineiro. Que fala que está morto, mas não. Está morto? Está morto. Vamos orar, vamos ressuscitar, vamos promover vida, vamos promover fé. Esse é o espírito. Carpineiro não. Coveiro não. Cerimonialista de morte não. Cultuar morte não. Nós não cultuamos morte, nós cultuamos o Deus da vida, queridos. Olha, tem pessoas que ouviram a pregação do Imersão, aquele de Marília, incrível que pareça. Escuta o que eu estou falando, jovem, mal acabou de terminar de desligar lá. Pastor, e aí, o que nós vamos fazer daquilo que foi aplicado? Você sabe como chama isso? Pessoas que estão querendo voar. Pessoas que já têm seus compromissos durante a semana, tem isso, tem aquilo, já faz aquilo outro, tem o discipulado, mas querem mais. Por que essas pessoas querem mais? Porque a palavra, olha o que Paulo falou, vocês se tornaram modelo. Vocês estão de brincadeira, vocês estão evoluindo demais, que benção, estou feliz. E em que momento era? Momento de luta, muita luta, querido. Deus é tremendo. Uma palavra que foi muito forte. Características que roubam a identidade de filho.
essa palavra para mim, eu vou falar uma coisa. Se eu juntar todas as minhas pregações, se você me perguntasse qual é a pregação de toda a sua vida, que você recomenda pregar, ouvir de culto, todo, é essa aqui, ó. Características que roubam a identidade de filho. Não é de paternidade, não é de célula, não é de discipulado. Não. A palavra para mim mais importante da vida é essa palavra. E não é só para mim. Eu vou te falar o que aconteceu. Após essa mensagem, teve pessoas que mandaram mensagem para os pastores de igrejas diferentes. Na minha, em outras também, disseram assim, pastor, eu não estava mais me enxergando como uma filha ou como um filho espiritual. Mas agora, depois dessa palavra, eu voltei a me enxergar, ou eu passei a me enxergar como filho. Você sabe por que essas pessoas puderam testemunhar isso? Você sabe por que essas pessoas saíram de um degrau e entraram em outro degrau e entraram em outro nível? Porque receberam a palavra. Eu estou pregando uma palavra para você hoje, toma posse dela. Deus está fazendo muita coisa com a igreja. Tem gente que nunca mexeu com libertação, agora está mexendo com libertação, está trabalhando com libertação. Você sabe o que eu quero te dizer? A igreja está evoluindo, embora talvez alguns não vejam. Mas eu estou como Paulo, viu, querido? Eu estou como Paulo. Eu tenho razões para dar graças a Deus. E os meus amigos pastores também têm. E eu quero te falar uma coisa. Se você não está tendo muito, foca no que nós estamos falando aqui hoje. Foca nesses motivos aqui hoje. Uma pessoa acabar de ouvir uma imersão. Muitos acabaram de assistir imersão. Amém. Que palavra bonita, né? Nossa, glória a Deus. Olha o carpinteiro. Glória a Deus. Não tem nada a ver. Mas tem outros que não é isso que eu quero. Pastor, vamos fazer? Pastor, eu quero isso para a minha vida. Traz isso para a minha vida. Pessoas me falam assim, não, que eu já faço na igreja. E eu estou dizendo que não são pessoas que não fazem nada, não. São pessoas que já estão em ministério, estão ativos, têm discipulado, estão em célula, têm ministério, ora, lê Bíblia, grava áudio, faz um monte de coisa e eu quero mais. Aí eu vou falar assim, essas pessoas não têm o que fazer. Não, elas têm o que fazer. A questão é que a diferença é que eles têm sede da palavra. Todo ser humano que deixar a palavra penetrar, irmãos, vai sempre mais além. E pode falar, Deus dá condição do tempo, viu? Deus dá condição. Outra coisa que nós queremos pontuar aqui para vocês. Vocês repararam o tanto de foto que tem agora nas igrejas com pessoas fazendo discipulado que não faziam antes? Eu ressalto isso. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Tinha gente que não estava fazendo discipulado, talvez porque a distância, carro, que não tem carteira de habilitação. Eu estou vendo. Gente que começou a fazer discipulado e parou, agora está voltando. Eu estou vendo nas fotos. Não é só da minha igreja, não. E isso, sabe o que é isso? Razão que eu tenho para fazer isso aqui, ó, para o líder. Ó, líder, parabéns. Sabe o que acontece? Você talvez foi ministrado por essa palavra, melhorando o relacionamento no discipulado. Talvez você melhorou como discipulador ou como discipuladora, e isso contribuiu para o teu discípulo voltar. Ou talvez foi o discípulo que melhorou e voltou. Ou talvez você ouviu uma outra dessas palavras aqui e você passou a voltar. Só que uma coisa fica comprovada, igual o apóstolo ministrou, né? Os princípios de um discipulador. Amor. Amor. Ou um discípulo submisso ao Espírito Santo. Talvez foi o Espírito Santo que falou assim, ó, não desiste daquela vida. Ou talvez você deixou a palavra entrar e a palavra falou para você assim, ó, não desiste daquela vida. Nós fomos em Santarém e nós ouvimos histórias maravilhosas. O pastor Newton ainda falou que ele foi evangelizar uma pessoa e ele subiu lá e todo mundo tinha medo daquele homem. O Evaristo. Olha, pra você ver que eu estava tentando lembrar o nome desse homem a tarde inteira. E aí eu falei, meu Deus, eu vou pregar, não vou lembrar o nome. Agora eu lembrei, comecei a contar a história, lembrei. Gente, você sabe o que acontece? Quando eu estou vendo essas fotos, tem pessoas que não faziam discipulado, agora estão fazendo. Tem pessoas que já estão aí, daqui 1 ou 2 semanas, vai começar a fazer discipulado. Você sabe por que eles vão começar a fazer discipulado? Porque a palavra vem para eles, eles entendem como uma palavra de Deus, não é como uma palavra de homem. Vão começar a discipular. E a gente pensou assim, discipulado vai parar. Eu não estou vendo isso não. Se você está enxergando isso, eu quero te falar uma coisa. Abra um pouco mais os seus olhos que você vai ver outra realidade. Só olhar no grupo, tem foto lá de pessoas que você não viu. Tem célula, gente, fazendo por WhatsApp. Tem célula fazendo em áudio, mas nem em vídeo. O Zoom não deu certo, o WhatsApp não deu certo, fazendo em áudio. E está tendo mais gente agora do que antes. E aí, como que eu vou olhar? Irmão, fala para quem está do seu lado assim, ó, em nome de Jesus. Todo o espírito de meme do caixão vai embora. Aleluia! Deus quer fazer a obra na nossa vida. Gente, eu tenho visto mais pessoas nas fotos de célula agora do que antes. E eu não vou dar graças a Deus, eu tenho motivos para dar graças a Deus.
Olha que tremendo. Vocês vão ver logo, logo novos discipuladores. E eu te dou parabéns, discipulador, porque a marca de um discipulador é não desistir do seu discípulo. Você pensa que como que eu fico quando eu vejo uma foto? Qualquer cidade, eu vejo uma foto lá fazendo discipulado. Eu falo, Senhor, que tremendo que é. Olha, fulano está sendo um discipulador melhor, uma discipuladora melhor. Não abandona o discípulo, vai lá, resgatou. Tem discipulado que tinha 2, 3. Tem jovem na minha igreja e nas outras igrejas que discipulava 2, 3. Agora está lá na foto com 4. Ó, parabéns. Isso aí é entender que Deus trabalha na vida dos evaristos. E Deus transforma a vida deles. Tremendo, irmãos. Então fala para quem está do seu lado assim, ó, deixa a palavra falar hoje também. Estou encerrando aqui para você entender. Movendo-se com Deus em época de crise e vivendo o sobrenatural. Foi uma palavra de finanças. Eu vou contar um testemunho aqui. Tem pessoas que chegaram no secreto dos pastores e disseram assim, pastor, eu estava num propósito. Eu não tinha condições. Escuta isso, que isso aí vai abrir tua visão. Eu estava orando porque eu estava precisando de dinheiro. E eu não tenho condições. Veio o auxílio, presta atenção, veio o auxílio dos R$600 do governo. Você sabe o que é uma pessoa chegar e falar assim, esse aqui é o meu propósito que eu fiz com Deus. Pegar o auxílio inteiro, pegou a primeira parcela inteirinha e chegou, quer abençoar a casa de Deus, quer entregar na casa do Senhor. Porque em época de crise, pastor, eu quero viver o sobrenatural. Você acredita nisso? Que pessoas foram tocadas, mas foi imposição? Não, porque recebeu a palavra e é um momento, nós estamos no momento que é para você viver. Chegou, a primeira parcela saiu e eu falei para Deus que se Deus abrisse essa porta, a primeira parcela inteirinha eu queria entregar na casa de Deus, porque eu queria fazer um voto com Deus. E eu estou precisando, mas Deus vai me honrar. Você sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai entrar numa prosperidade, não porque eu estou falando só, porque eu tenho autoridade também, mas a palavra me dá esse respaldo, porque está vivendo sobrenatural. E não é só um, não. Várias pessoas abriram os olhos e falaram assim, pastor, eu ouvi a palavra, mas eu não vou deixar a palavra passar, não. Nós não podemos ser só ouvintes, temos que ser praticantes. Último item que eu quero falar aqui para vocês. Saúde espiritual aqui. Eu falei semana passada que o remédio para a gente ter uma saúde espiritual era confissão e arrependimento. Meu Deus, o que Deus fez? O que Deus fez, povo do Zoom? Pessoas da terceira geração, e eu falei, confessa. O orgulho está caindo. A humildade está chegando. Pessoas da terceira geração foram lá e confessaram para a segunda geração. Olha, eu preciso confessar um pecado. O da segunda, em outra árvore, foi e confessou. Sabe por quê? Porque entenderam o que precisa para ter saúde espiritual. Que o remédio é a confissão e arrependimento. Ouve depois essa mensagem. Querido, aí você sabe o que aconteceu? O da primeira veio e falou para a pastora. Falou para o pastor, pastor, eu preciso confessar o meu. Você sabe o que eu estou entendendo com isso? Eu estou entendendo com isso que Deus não ficou ali por fora, Deus entrou no profundo. Você sabe o que significa a palavra humildade? A palavra humildade vem de humor. Humildade significa capacidade de rir de você mesmo. Vou repetir. Humildade vem de humor e significa capacidade de rir de você mesmo. Exemplo, eu errei. Não errei não. Ah, eu errei mesmo, ó. Ainda falei isso domingo para a igreja. Sou um cabeçudo mesmo, eu errei. Acabou. Ri de você mesmo, sabe? Não fica querendo mascarar. E eu vejo que pessoas, agora eu estou admirando muito mais essas pessoas que chegaram em nós, chegaram em outros pastores. Falou, eu preciso confessar. Se você ainda não fez isso, é porque talvez a palavra não entrou muito, mas é necessário. Eu quero que você possa entender isso. Se você quer ter saúde espiritual, tem pessoas que eu estou admirando mais e mais. Por quê? Porque está enfrentando os seus medos. É necessário. Aí vai dizer que você não tem nada para confessar. A palavra foi muito bonita, mas e aí? Chega lá no seu pastor, chega no seu discipulador. E tem gente fazendo isso. Talvez o da terceira já até confessou para o da segunda, mas a segunda não quer confessar para a primeira. E aí você vai mostrar que você não, a palavra não entrou em você. A palavra não entrou em você. A palavra, se ela entrar em você, ela vai te tornar modelo para os outros. Modelo, irmãos. E por todos esses motivos, querido, talvez muitos desses itens aqui, muitos desses motivos que você faz, nem você via que você era tão importante assim. Talvez você achava que você não tinha valor, mas eu quero dizer, você tem valor. Isso determina se uma pessoa está firme com Deus, crente ou não? Não, o que determina é a saúde espiritual. Mas falar que a igreja está alavancando, irmãos. A igreja está progredindo. A igreja está como uma flecha. Nós vamos chegar longe. Em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí. Entenda isso, querido.
Deus vai começar, já está tirando a máscara, já está quebrando o orgulho dos líderes, discípulos, discipuladores, já está tendo uma confissão, estão orando, jejuando. Teve um discipulador que falou assim, eu estava mal, mas aí quando eu fui ajudar meu discípulo, eu melhorei. Você sabe o que significa isso? É a palavra que está fervendo. Deixa ferver a palavra. Eu dou parabéns. Que Deus continue te abençoando e que nós, pastores, continuemos a dar testemunhos do que Deus está fazendo. Em nome de Jesus. Eu quero te abençoar, querido, em nome do Senhor Jesus. Coloque agora os teus olhos aí fechadinhos, fecha esses olhos bonitos que você tem. Coloque a mão sobre o seu peito, em nome de Jesus. E que você continue assim, empenhado. Você está de parabéns. Deixa a palavra entrar. Hoje, que acorde ainda mais a igreja. Em nome de Jesus. Você é uma bênção. Eu louvo a Deus por cada item que você tem feito na igreja. Eu olho, tem os pastores que olham. Mas nós podemos ir mais. Deixando a palavra entrar. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Pai, eu te louvo e te engrandeço por cada um que está aqui, Senhor. Ouvindo essa mensagem, talvez até em um outro dia da semana. Mas, Pai, nós enxergamos que muitas coisas a igreja tem feito. E talvez muitas das coisas eu ainda não consegui nem falar. O tempo não nos permitia. Mas, Pai, já é o suficiente para entendermos que Paulo, Pedro e que os discípulos sempre faziam reuniões para falar de como Deus estava agindo. Pessoas se convertendo, pessoas aceitando a Jesus, pessoas ouvindo a palavra. E isso, Deus, trazia fé e alegria no coração das pessoas. Pai, nós não somos membros do caixão, Pai, que só fica ali procurando alguém para ganhar vantagem em cima da desgraça dos outros, Pai. Mas nós queremos, ó Pai, ser homens e mulheres que traz vida onde tem morte, que traz a existência aquilo que ainda não tem. Eu quero abençoar cada igreja, quero declarar o quão bom é cada um que tem sido levantado na tua presença, o Senhor fazendo o que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito muitas coisas, Pai. Pregadores levantando, pessoas se especializando, pessoas buscando mais, orando mais, tendo mais sede, pessoas se desenvolvendo em áreas que não faziam. Deus, eu abençoo a tua igreja. Eu declaro a tua fidelidade, a tua presença para cada uma, Senhor. E estamos progredindo pela tua graça, Pai. Não é mérito do homem, mas é pela tua graça. E eu declaro desde já que possamos continuar desse jeito. Que aqueles que não estavam enxergando, ó Pai, o quanto são importantes, que hoje passam a ver o quanto são importantes. Às vezes eles ajudavam com a cesta básica, ajudavam pessoas e não se viam tão importantes, mas hoje eles entenderam que se eles estivessem lá em Tessalônica, Paulo diria, eu tenho orgulho de vocês, a alegria de vocês, e por causa de vocês eu tenho motivo para dar graças a Deus. Eu quero dar graças a Deus pelas nossas igrejas, quero dar graças a Deus por tudo que temos, pelos nossos apóstolos, pelos nossos pastores, quero dar graças a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, pela unidade que está ocorrendo nas nossas igrejas, pelo crescimento, pelo andar na mesma visão, Deus. Eu te agradeço, Pai, e o Senhor está fazendo essa igreja crescer forte em cada cidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Deixa essa palavra entrar no coração, hein? Deixa entrar, porque se entrar, você vai se tornar modelo, ainda mais do que você já é. Minha gratidão por cada um de vocês. Que Deus abençoe, viu? Até terça-feira que vem, em nome de Jesus. Amém, povo do Zoom?